Segundo Samuel, capítulo 2. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: Vá sim. Davi perguntou: Para onde devo ir? O Senhor respondeu: Para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família. E eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhe: Benditos do Senhor sejam vocês por este ato de bondade para com o seu Senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês, e eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o Senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Manaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os 2 grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cada cisterna, o outro do lado de lá, e então Abner disse a Joabe: Que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado, e caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner, e na perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então Abner disse: Desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: Pare de me perseguir, do contrário vou ter que matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos que estavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amã, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: Será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: Tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel, e a luta acabou. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir Abner e, tendo reunido todo o povo, verificou que faltavam 19 dos homens de Davi.
além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham matado, dentre os de Benjamim e dentre os soldados de Abner, 360 homens. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom. Amém. O livro de 2 Samuel, praticamente o personagem principal é Davi. Depois que ele foi ungido por Deus, através do profeta Samuel, lá no 1 Samuel capítulo 16, Davi ele vai se fortalecendo, ele vai buscando a Deus, ele vai amadurecendo, inclusive, enquanto ele sofreu a perseguição de Saul. Davi não se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa desesperançosa, uma pessoa frustrada, pelo contrário. Davi, ele aproveitou aquela perseguição, a dor de ter o rei Saul querendo matá-lo o tempo inteiro. Ele aproveitou essa situação para crescer em Deus, para amadurecer em Deus, para buscar a Deus, para poder fortalecer o seu exército. E agora, em 2 Samuel capítulo 2, Davi é ungido publicamente. Irmãos, todos nós, buscando a presença de Deus, nós vamos receber uma unção particular, uma unção que ninguém vê, a unção que Deus derrama no nosso coração, dentro do nosso quarto. A vida particular com Deus tem que ser o fundamento de tudo que a gente faz. E quando nós somos fiéis a Deus, na unção particular, Deus mesmo vai usar pessoas para reconhecer publicamente a unção que está sobre a nossa vida, aquela graça de Deus, aqueles dons que o Senhor vai concedendo. E aqui no capítulo 2, então, de 2 Samuel, Davi é ungido rei, porém, ele foi ungido somente pela casa de Judá. O povo de Israel eram 12 tribos, Judá era mais forte, ali consistente, e enquanto que as outras tribos, geralmente, elas tinham uma unidade. Então, você vai perceber isso não só aqui, depois que as tribos se dividem, elas se dividem também, né? Judá fica como a tribo fiel a Davi, enquanto Israel é usado este nome para as demais tribos unidas e seguindo depois outras dinastias, outros reis que Deus permitia ser levantado para a nação de Israel. Mas, concentrados aqui no capítulo 2, nós vamos ver primeiro, então, o reconhecimento de Davi. Foi nesse capítulo primeiro que Davi consulta o Senhor se ele deveria ir a alguma das cidades de Judá. É assim que começa este novo tempo, este novo ciclo na vida de Davi. No versículo 1 diz que ele começa consultando o Senhor. Não é porque Saul morreu que Davi tinha que agora falar: chegou a minha hora, eu vou agir, vou fazer o que eu estou querendo. Ele vai perguntar a Deus o que fazer nesse novo tempo, neste novo ciclo. A partir daí Deus dá direção e ele vai para Hebrom. Importante essa cidade, porque foi a cidade que Davi primeiramente reinou, antes da conquista de Jerusalém. Então ele chega ali em Hebrom e o texto diz que os homens de Judá, versículo 4, vieram ali e ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Por que isso acontece? Irmãos, porque Davi tinha um testemunho. Porque Davi, mesmo sendo perseguido, odiado por Saul, o que Deus estava fazendo através da vida dele gerou um respaldo, gerou um testemunho, gerou uma reputação. Então esses homens reconheciam, viram que realmente a palavra que Deus deu através de Samuel, ela ia se cumprir, e eles reconhecem então Davi. Então, nesse novo ciclo de Davi, ele é reconhecido pelos homens de Judá. E é nesse momento que Davi é informado, no versículo 4, que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. E aí nós vemos mais uma atitude importante de Davi. Davi vai agradecer estes homens por ter usado de bondade para com Saul e para com a sua casa. Isso nos mostra uma outra coisa muito importante, irmãos. Quando nós estamos num momento de Deus iniciar um novo ciclo na nossa vida, além de consultar o Senhor para tomar as decisões, além da gente esperar que as pessoas reconheçam a unção e não obrigar ninguém,
mas as pessoas vejam naturalmente o que Deus já nos deu, nós temos que honrar pessoas que vieram antes da gente. Saul foi um rei reprovado por Deus, mas ele tinha uma unção de Deus, uma posição que Deus permitiu. Davi aqui, ele elogia, abençoa aqueles que usaram de bondade para com Saul. Davi não é um novo rei sem temor, sem sabedoria, um novo rei que assume agora essa posição e por causa disso ele se torna irresponsável, celebrando essa vitória de maneira imprudente. Não, ele reconhece que Saul tinha uma unção sobre a vida dele, mesmo com a reprovação que depois ele acabou tendo da parte de Deus. E é a partir daí que começa uma guerra interna. Do versículo 8 até o versículo 32, o capítulo 2 de 2 Samuel nos mostra o conflito entre dois grupos. Um grupo que queria manter fidelidade a Saul e ao filho de Saul, Isbosete, que inclusive o consagra e o unge para ser rei de Israel, e um grupo que era do exército de Davi. Então, toda vez que Deus começa um novo ciclo na nossa vida, há pessoas que vão reconhecer e há pessoas que não vão reconhecer. Nós nunca seremos unanimidade, irmão, e nós devemos saber lidar com isso. Mas o que ocorre aqui é que os fiéis de Davi, eles entram em guerra com aqueles que estavam querendo manter aí um novo rei sem a direção de Deus. Perceba isso, que Abner, diz o texto no versículo 12, e os homens também de Isbosete, filho de Saul, foram a Manaim, e ali eles entraram nessa batalha, nesse nível de batalha, com Joabe e os servos de Davi. Então, Saul tinha um homem muito fiel a ele, que era Abner, enquanto Davi também tinha muitos homens fiéis, e um deles era Joabe. E aqui há um conflito entre dois grupos. É muito triste ver isso, porque aqui dois grupos de irmãos do mesmo povo, eles se levantam um contra os outros. Inicialmente aí tem a morte de muitos deles, e inclusive morre Azael, uma pessoa que era muito amada por Davi. E então esse conflito interno aí no início desse estabelecimento do reinado de Davi nos mostra a que ponto um homem com o coração endurecido pode chegar: se levantar contra o próprio irmão, ferir uns aos outros. Ainda que Deus estava estabelecendo Davi, e que a unção de Davi era uma unção legítima, enquanto a tentativa de colocar o Isbosete, filho de Saul, como rei, era uma tentativa humana, carnal. Irmãos, nada justifica uma pessoa levantar a vida contra o outro, para tirar a vida do outro. É terrível quando as nossas convicções, inclusive a nossa sinceridade, vai nos levando a ficar com ódio daquele que pensa diferente da gente. Nós precisamos pedir a Deus um coração quebrantado. Nós vamos ver depois que Davi é quem Deus usa para poder tratar dessas questões de rivalidade, de ódio, dessa busca pelo poder, a ganância. Isso é a batalha do ser humano, em todos os tempos, em todos os lugares. Tentando se prevalecer, sem Deus, ele vai tentar contra a vida das pessoas. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós podemos sim usar recursos que a lei nos garante, recursos de diálogo, mas levantar-se contra a vida de outros é uma grande tragédia. O que acontece no capítulo 2, no finalzinho dele, mesmo Davi sendo ungido por Deus, mesmo Isbosete e os fiéis a ele, estando aí tentando se estabelecer no poder por vontade humana, irmãos, o sofrimento e a morte vêm, e certamente isso não agrada a Deus. Deus deu vitória ao povo, aos fiéis a Davi, os filhos de Judá, mas os dois lados tiveram sofrimentos e perdas. Azael morreu, houve uma tristeza muito grande, isso ainda vai se desdobrar depois, nós vamos ver no capítulo 3, mas a minha oração é que a gente possa discernir quando Deus está nos colocando num novo ciclo. E enquanto Deus não inaugura novos
ciclos na nossa vida, sejamos como Davi, sejamos fiéis no pouco, sejamos fiéis quando somos perseguidos, sejamos quebrantados, possamos aprender a crescer com Deus em todos os momentos, nos vales e nos montes, nas provações, e quando Deus nos estabelece, que nós possamos manter um coração temente a Deus, um coração que respeita as diferenças, um coração que não obriga ninguém a nos seguir, a nos reconhecer. Nós vamos desejar realmente a aprovação de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ensine com cada porção que nós lemos da Tua Escritura Sagrada, que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, a discernir os tempos, que o Senhor nos ensine a preservar a unção particular e esperar que o Senhor mesmo, segundo o Teu propósito, no tempo do Senhor, possa trazer algum tipo de reconhecimento público, mas que o nosso desejo realmente seja todos os dias agradar o Senhor. Sonda o nosso coração, tira do nosso coração toda rivalidade, todo ódio, todo sentimento que não vem de Ti, e nos abençoe, Pai, para que nós possamos realmente discernir os novos ciclos da nossa vida, as novas estações, e, ó Deus, ser fiel ao Senhor em todas elas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.